Olá, aluno unifaciar! Seja muito bem-vindo a mais desta aula. Eu sou o professor Felipe e, neste momento, vamos estudar as integrais impróprias. Veremos que integrais impróprias são aquelas onde os limites de integração são infinitos. Também veremos aquelas integrais cujos limites de integração apresentam descontinuidade infinita. Vamos lá! Iniciando nossa aula com o título de Integral Imprópria, vamos iniciar esse conteúdo com uma importante regra do cálculo que nos ajuda a resolver limites com formas indeterminadas. Vejamos. A regra de L'Hopital. Esta regra ela é utilizada para calcular limites de frações cujos numeradores e denominadores tendem a zero. Então, suponha que estamos calculando o limite de uma função racional em que tanto o numerador quanto o denominador, quando x tende a um certo ponto, os dois são iguais a zero. Nisso, nós chegamos a uma forma determinada que assume o formato zero sobre zero. Ou seja, se as funções contínuas f de x e g de x são zero no ponto x igual a a, então o limite, quando x tende a a, da função racional f de x sobre g de x não pode ser calculado, pois será uma indeterminação da forma zero sobre zero. Este resultado ele não existe, não é possível calcular. Então, por isso que nós chamamos de forma indeterminada, ou ainda afirmamos que esse limite é uma indeterminação. Por isso, a regra de L'Hopital vem para nos auxiliar ao cálculo desses limites que chegamos em formas indeterminadas. Essa regra permite calcular o valor de limites que levam a formas indeterminadas. Vamos agora, então, enunciar a regra de L'Hopital. Suponha que f de a igual a g de a, que é igual a zero. Ou seja, a aplicação das funções f de x e g de x no ponto x igual a a é igual a zero. E que as funções f e g sejam deriváveis em um intervalo aberto I, que contenha a. E que a derivada da função g de x é diferente de zero. Se x é diferente de a, então o limite de quando x tende a da função racional f de x sobre g de x é igual ao limite de quando x tende a da f' de x sobre g' de x. Ou ainda, o limite de quando x tende a da derivada da função f de x sobre a derivada da função g de x. Importante, essa regra só existe desde que este limite possa ser calculado. Portanto, só podemos aplicar a regra de L'Hopital desde que este limite do lado direito da igualdade exista. Vejamos um exemplo da aplicação da regra de L'Hopital. Suponha, limite, quando x tende a zero, de 3x menos seno de x sobre x. Calculando diretamente esse limite pela substituição, então nós temos 3 vezes zero menos seno de zero sobre zero. E isso vai resultar em, na forma indeterminada, zero sobre zero. Por isso é que nós aplicamos a regra de L'Hopital, ou seja, o limite de quando x tende a zero de 3x menos seno de x sobre x vai ser igual ao limite de quando x tende a zero da derivada da função f de x, que é 3x menos seno de x, dividido pela derivada da função g de x, que é x. Ou seja, calculando as derivadas, nós encontramos o limite de quando x tende a zero, a derivada de 3x menos seno de x é igual a 3 menos cosseno de x, e a derivada de x é 1. Logo, temos apenas 3 menos cosseno de x. Vamos agora, então, aplicar a substituição do ponto x igual a zero. Então, 3 menos cosseno de zero. O cosseno de zero é igual a 1. Portanto, 3 menos 1, que é igual a 2. Logo,
o limite de quando x tende a zero de 3x menos seno de x sobre x é igual a 2. Vejamos um segundo exemplo. Calcule limite quando x tende a zero da raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x. Então, façamos os cálculos da substituição direta para ver se chegaremos ou não a uma forma indeterminada. Então, a raiz quadrada de 0 mais 1 menos 1 sobre 0. Raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 0. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, menos 1 é da 0, sobre 0. Ou seja, novamente chegamos a uma forma indeterminada. Portanto, para podermos calcular esse limite, vamos aplicar a regra de L'Hopital. Limite quando x tende a zero da raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x é igual ao limite de quando x tende a zero da derivada da função raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre a derivada de x. Calculando as derivadas, nós obtemos o limite de quando x tende a zero de 1 sobre a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de x mais 1. Agora, vamos fazer a substituição para ver se encontramos um resultado. 1 sobre 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Portanto, temos 1 meio. Logo, o limite, quando x tende a zero, da raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x é igual a 1 meio. A regra de L'Hopital também pode ser utilizada para calcular limites que assumem a forma indeterminada infinito sobre infinito. Se f de x e g de x tendem ao infinito quando x tende a a, então o limite de quando x tende a de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite de quando x tende a a da derivada de f de x sobre a derivada de g de x, desde que o limite do lado direito da igualdade exista. Então, se este limite existe, então podemos aplicar a regra de L'Hopital para determinar o seu resultado. Vejamos um exemplo. Calcule limite, quando x tende a infinito, do logaritmo natural de x sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Vejamos, pela substituição direta, temos então o logaritmo natural de infinito sobre 2 vezes a raiz quadrada de infinito. Para facilitar os nossos cálculos, vamos imaginar o infinito como sendo um número muito grande. Então, o logaritmo de um número muito grande também vai resultar num número muito grande, ou seja, no infinito. E 2 vezes a raiz quadrada de infinito também vai resultar num número muito grande, no infinito. Portanto, chegamos na forma indeterminada, infinito sobre infinito. Logo, para que seja possível calcular este limite, vamos aplicar a regra de L'Hopital. O limite, quando x tende ao infinito, do logaritmo natural de x sobre 2 vezes a raiz quadrada de x vai ser igual ao limite de quando x tende ao infinito da derivada do logaritmo natural de x sobre a derivada de 2 vezes a raiz quadrada de x. Calculando essas derivadas, chegamos em limite de quando x tende ao infinito de 1 sobre a raiz quadrada de x. Vamos fazer o método da substituição agora para calcular este limite. Vejam só. 1 sobre a raiz quadrada de infinito. Novamente, como já sabemos, o infinito pode ser visto como um número muito grande. Portanto, a raiz quadrada deste número vai se tornar um número muito grande também, infinito. E se nós queremos dividir 1 por um número muito grande, este resultado vai tender a zero. Portanto, o limite de quando x tende ao infinito do logaritmo natural de x sobre 2 vezes a raiz quadrada de x é igual a zero. Quarto exemplo. Calcule o limite de quando x tende ao infinito de 5x ao quadrado menos 3x sobre 7 vezes x ao quadrado mais 1. Vamos, então,
calcular pelo método da substituição. 5 vezes infinito elevado ao quadrado menos 3 vezes infinito, dividido por 7 vezes infinito elevado ao quadrado mais 1. Como podemos notar, estão sendo várias operações com infinito. Ou seja, esse resultado será um número muito grande. Então, chegamos na forma indeterminada, infinito sobre infinito. Portanto, para dar continuidade, vamos aplicar a regra de L'Hopital. O limite de quando x tende ao infinito de 5x ao quadrado menos 3x sobre 7x ao quadrado mais 1 é igual ao limite de quando x tende ao infinito da derivada de 5x ao quadrado menos 3x sobre a derivada de 7x ao quadrado mais 1. Calculando essas derivadas, nós obtemos que o limite de quando x tende ao infinito de 10x menos 3 sobre 14x. Agora, se nós substituirmos x igual a infinito nessas expressões, nós obtemos 10 vezes infinito menos 3 sobre 14 vezes o infinito. Ou seja, novamente estamos realizando várias operações com infinito. Logo, isso vai resultar em infinito sobre infinito. Vejam só, nós tínhamos este limite inicial. Aplicamos a regra de L'Hopital e voltamos novamente na forma indeterminada infinito sobre infinito. Então, qual o procedimento pode ser adotado? Aplicar novamente a regra de L'Hopital. Nós podemos aplicá-la tantas vezes forem necessárias para encontrar um resultado definitivo. Portanto, o limite de quando x tende a infinito de 10x menos 3 sobre 14x pode ser calculado como o limite de quando x tende ao infinito da derivada de 10x menos 3 sobre a derivada de 14x. Isso resulta em 10 sobre 14, que simplificado é igual a 5/7. Logo, o limite de quando x tende ao infinito de 5x ao quadrado menos 3x sobre 7x ao quadrado mais 1 é igual a 5/7. A regra de L'Hopital também pode ser aplicada para colocar limites que assumem outras formas indeterminadas, como, por exemplo, infinito vezes zero, infinito menos infinito, zero elevado a zero, ou ainda infinito elevado a zero. Então, para essas formas em que o limite pode resultar, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Conhecida bem a regra de L'Hopital e a sua relação com limites indeterminados, vamos então passar agora para as integrais impróprias, aquelas que apresentam limites infinitos de integração. Então, as integrais que possuem limites infinitos, elas são chamadas de integrais impróprias. Podemos entender esses limites infinitos de integração como sendo a área de uma região que se estende infinitamente para a direita ou esquerda ao longo do eixo x. Então, suponha que temos aqui o nosso plano cartesiano e temos um gráfico que assume a seguinte forma. Vejam que esse gráfico ele tem continuidade, certo? E ele é limitado em um ponto A. Se queremos calcular a área situada entre a curva que compõe o gráfico e o eixo, sendo essa função uma função f de x, então a sua integral vai do ponto A até o infinito, já que esse gráfico tem continuidade, da função f de x dx. Ou seja, quando o gráfico se estende infinitamente tanto para a direita quanto para a esquerda, então temos limites infinitos de integração. E essa integral é classificada como uma integral imprópria. Vejamos, então, que existem 3 formas de integrais impróprias, e nós vamos estudar cada caso de forma separada. Começando pelo primeiro deles, o caso 1. Se f é contínua para todo x maior ou igual que a, então a integral que vai de a até mais infinito de f de x dx vai ser igual ao limite
de quando b tende a infinito, da integral de a até b, de f de x dx, se o limite existir. Então, temos aqui um limite tendendo ao infinito. Pode ser que isto resulte numa forma indeterminada. Assim, vamos aplicar a regra de L'Hopital. Portanto, se nós temos um limite de integração infinito, então, para este caso, substituindo eles por uma variável b e calculamos o limite dessa integral quando b tende ao infinito. O caso 2 é muito semelhante, só que a nossa integral vai de menos infinito até b. Sendo assim, dessa forma, vamos substituir o limite de integração de menos infinito por uma variável a e calcular o limite dessa integral quando a tende ao menos infinito. E, por fim, temos o terceiro caso, que é quando a integral varia de menos infinito até mais infinito. Neste caso, nós separamos a integral em dois limites separados. O primeiro, com a variável a tendendo ao menos infinito e até zero, e depois com a variável b a partir de zero tendendo ao mais infinito. Para as integrais dos casos 1 e 2, se o limite existir, se for um número real, dizemos que a integral imprópria é convergente. Caso contrário, se este limite não existir, então a integral é classificada como divergente. Para o caso 3, se ambos os limites existem, então a integral converge. Se ao menos um dos limites não existir, ou seja, se pelo menos um deles falhar, então a integral é classificada como divergente. Vejamos um exemplo, então, do cálculo de integrais impróprias. Calcule a integral de 1/2 até mais infinito de 1 sobre x² dx. Repare que a integral desse exemplo assume a forma de uma integral imprópria do caso 1, ou seja, a integral de a até infinito de f de x dx. Como vimos anteriormente, então vamos substituir este infinito por uma variável b e calcular o seu limite. Limite quando b tende ao infinito da integral de a até b de f de x dx. Ou seja, para o nosso caso aqui, nós temos o limite de quando b tende a mais infinito da integral de 1/2 até b de 1 sobre x² dx. Então, primeiramente, nós temos que encontrar uma primitiva da função 1 sobre x². Então, calculando a integral indefinida, a integral de 1 sobre x² dx é igual a menos 1 sobre x mais uma constante de integração. Logo, a nossa integral original, que é a integral de 1/2 até o infinito de 1 sobre x² dx, é igual ao limite de quando b tende a mais infinito da primitiva menos 1 sobre x aplicado nos limites de integração de 1/2 até b. Pelo teorema fundamental do cálculo, substituindo os limites de integração, nós obtemos o limite de quando b tende ao infinito de menos 1 sobre b menos 1 sobre 1/2. Agora, reorganizando estas frações e o sinal, nós obtemos o limite de quando b tende a infinito de menos 1 sobre b mais 2. Agora sim, vamos calcular o limite. Substituindo b igual a infinito, nós obtemos menos 1 sobre o infinito mais 2. Vejam só, menos 1 sobre o infinito vai resultar em zero. Portanto, 0 mais 2 é igual a 2. Sendo assim, a conclusão que chegamos é que a integral de 1/2 até mais infinito de 1 sobre x² dx é igual a 2. Vejamos mais um exemplo. Exemplo 6.
Calcule a integral de menos infinito até 2 de 1 sobre 4 menos x elevado ao quadrado dx. Observando a integral deste exemplo, vemos que ela assume a forma da integral do caso 2, ou seja, a integral de menos infinito até b de f de x dx, que é igual ao limite de quando a tende a menos infinito da integral de a até b de f de x dx. Primeiramente, vamos encontrar uma primitiva para a função 1 sobre 4 menos x elevado ao quadrado dx. A primitiva para essa função é calculada através do método da substituição de variável. Sendo assim, nós vamos encontrar o seguinte resultado: 1 sobre 4 menos x mais c. Portanto, a nossa integral original é igual a menos infinito até 2 de 1 sobre 4 menos x elevado ao quadrado de x, que será igual ao limite de quando a tende a menos infinito da primitiva 1 sobre 4 menos x aplicado nos limites de integração de a até 2. Pelo teorema fundamental do cálculo, substituindo os limites de integração, nós obtemos o limite de quando a tende a menos infinito de 1 sobre 4 menos 2 menos 1 sobre 4 menos infinito. O limite de quando a tende a menos infinito de 1 meio menos 1 sobre 4 menos infinito. Vejam só, 4 menos infinito vai resultar num número muito grande, e 1 sobre este número muito grande vai tender a zero. Portanto, sobra apenas o 1 meio. Portanto, a conclusão que chegamos é que a integral de menos infinito até 2 de 1 sobre 4 menos x elevado ao quadrado de x é igual a 1 meio. E, por fim, temos esse exemplo 7, que vai assumir a forma de uma integral imprópria do caso 3, onde ambos os limites de integração são infinitos. Logo, a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx é igual ao limite de quando a tende a menos infinito da integral que vai de a até zero de f de x dx mais o limite de quando b tende a mais infinito da integral que vai de zero até b de f de x dx. Então, o primeiro passo que vamos encontrar para esta integral é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. A primitiva para esta função, que é uma integral tabelada, é arco tangente dx. Portanto, através do teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte: o limite de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x é igual ao limite de quando a tende a menos infinito da primitiva arco tangente de x aplicado nos limites de integração de a até zero, mais o limite quando b tende a mais infinito da primitiva arco tangente de x aplicado de zero até b.
Substituindo os limites de integração, nós obtemos o limite de quando A tende a menos infinito de arco tangente de zero menos o arco tangente de A mais o limite de quando B tende a mais infinito do arco tangente de B menos o arco tangente de zero. Vejam só, nós sabemos da trigonometria que o arco tangente de zero é igual a zero. Portanto, este vai resultar em zero e este também vai resultar em zero. Portanto, o que nos sobra deste primeiro limite é menos arco tangente de menos infinito. Mais, do segundo limite, o que nos sobra é o menos arco, ou melhor, aqui que tende a zero, o arco tangente de mais infinito. Arco tangente de mais infinito. Ainda pela trigonometria, o arco tangente de menos infinito é igual a menos π sobre 2. Como temos um menos na frente, então temos π sobre 2 positivo. Pela trigonometria também, o arco tangente de mais infinito é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Logo, π sobre 2 mais π sobre 2 é igual a π. Sendo assim, a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é igual a π. Por fim, temos o exemplo 8. Calcule a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Então, essa integral assume o formato de uma integral do caso 1, ou seja, a integral de a até infinito de f de x dx, que é igual ao limite, quando b tende a mais infinito, da integral de a até b de f de x dx. Logo, nossa primeira função aqui é encontrar a primitiva de 1 sobre x dx. E a primitiva é igual ao logaritmo natural de x mais c. Sendo assim, a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx é igual ao limite quando b tende a mais infinito da primitiva ln de x aplicada nos limites de integração de 1 até b. Fazendo a substituição, temos o limite quando b tende a infinito do logaritmo natural de b menos o logaritmo natural de 1. Ou seja, o logaritmo de infinito não é possível determinar. Ou seja, ln de infinito não existe, menos o ln de 1, que também não é possível calcular. Sendo assim, como ambos esses valores não existem, portanto, este limite também não existe. Portanto, o que ocorre com a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx? A integral diverge. Ou seja, o limite não existe, portanto, não é possível encontrar o valor real. Logo, nossa conclusão é de que essa integral diverge. Agora vamos estudar um caso específico, que é a integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p, que é uma integral muito próxima desta do exemplo 8, a integral de 1 até infinito de dx sobre x. Uma das principais aplicações da integral imprópria é a integral da forma 1 até infinito de dx sobre x elevado a p.
Para conferir a convergência dessa integral, não é necessário determinar o valor da integral. Basta nós equipararmos o valor de p. Veja só, se o p ele é maior do que 1, então a integral converge. Se p é menor do que 1, então a integral diverge. E como calculado no exemplo 8, se o p é igual a 1, então a integral também diverge. Exemplo 9. Determine se as seguintes integrais convergem. Pelo resultado do que acabamos de estudar, não é preciso determinar todo o resultado da integral. Basta conferir o valor de p. Para este exemplo, p é igual a 2. E 2 é maior do que 1. Sendo assim, essa integral, então, converge. Já para o segundo item, para a segunda integral, a integral de 1 até infinito de 1 sobre a raiz quadrada de x dx. Nós podemos reescrever essa integral utilizando as propriedades de potência. 1 sobre x elevado a 1 meio dx. Pois, como sabemos, x elevado a 1 meio é igual à raiz quadrada de x. Sendo assim, para este caso, o p é igual a 1 meio. E 1 meio é menor do que 1. Logo, esta integral, então, diverge. Integrandos com descontinuidades infinitas. Em alguns casos, as integrais de funções se tornam infinitas em um ponto dentro do intervalo de integração. Para que seja possível realizar o cálculo dessa integral, já que em um ponto ela vai se tornar infinita, nós devemos excluir esse ponto que causa a descontinuidade. Então, existirão 3 formas de integrais que apresentam integrandos com descontinuidade infinita. O estudo de cada um desses casos é feito de forma separada. Vamos começar pelo primeiro deles, o caso A. Se f é contínua no intervalo fechado de A até B, e o limite de f de x quando x tende a B pela esquerda é mais ou menos infinito, então a integral de A até B de f de x dx é igual ao limite de C quando C tende a B pela esquerda da integral de A até C de f de x dx. Portanto, se nós observarmos o nosso intervalo, repare que o B é um intervalo aberto. Logo, isso implica que o ponto B causa uma descontinuidade na função. Portanto, nós temos que retirar este ponto B do nosso intervalo de integração. Então, nós vamos chegar em valores até muito próximos de B, mas que sejam menores do que ele. Por isso que nós consideramos um limite quando C tende a B pela esquerda, ou seja, valores menores do que B, porém muito próximos a ele. Segundo caso, se a função f é contínua no intervalo aberto A e fechado em B, e o limite de quando x tende a A pela direita, de f de x é igual a mais ou menos infinito, então a integral de A até B de f de x dx vai ser o limite de quando c tende a A pela direita da integral de c até B de f de x dx. Novamente, observando o nosso intervalo de integração, repare que ele é aberto no ponto A. Isso significa que é este ponto A que está causando a descontinuidade infinita. Portanto, nós vamos retirar este A no intervalo de integração. Ou seja, como o A é o extremo inferior, nós vamos partir de valores muito próximos a A, porém maiores do que ele. Por isso que consideramos o limite quando C tende a A pela direita. E por fim, o terceiro caso, se f é contínua no intervalo fechado AB, para todo x pertencente a esse intervalo, exceto para um ponto dentro do intervalo AB, que tem limites laterais infinitos nesse mesmo ponto C. Então, a integral de A até B de f de x dx vai ser a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Então, se nós temos um ponto C dentro do intervalo de integração AB, que causa uma descontinuidade infinita, então nós vamos desconsiderar esse ponto C da nossa
intervalo de integração. Então, vamos calcular uma integral muito próxima a c, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vejamos alguns exemplos de integrais que apresentam integrandos com descontinuidade infinita. Exemplo 10. Determine a integral de 0 até 16 de dx sobre a raiz quadrada de x. Para este exemplo, a função apresenta descontinuidade no ponto x igual a zero. Afinal, se é uma função racional, o denominador não pode ser zero. Então, a raiz quadrada de x ela deve ser diferente de zero. E para que isso ocorra, então o x tem que ser diferente de zero. Então, no ponto x igual a zero, esta função apresenta uma descontinuidade infinita. Então, nós vamos ter que excluir o ponto zero do nosso intervalo de integração. Como ele é um extremo inferior, então vamos considerar valores muito próximos a zero, porém maiores do que ele, ou seja, valores que estão à direita de zero. Portanto, a integral de 0 até 16 de dx sobre a raiz quadrada de x é igual ao limite de quando c tende a zero pela direita da integral de c até 16 de dx sobre a raiz quadrada de x. A primitiva para a função dx sobre a raiz quadrada de x é 2 raiz quadrada de x mais uma constante de integração. Portanto, o limite de quando c tende a zero pela direita da primitiva 2 raiz quadrada de x aplicada nos limites de integração de c até 16. Ou seja, pelo teorema fundamental do cálculo, o limite quando c tende a zero pela direita de 2 vezes a raiz quadrada de 16 menos 2 vezes a raiz quadrada de c. Vejam só, fazendo a substituição. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Menos 2 vezes a raiz quadrada de c, ou seja, 2 vezes 0 pela direita. Ou ainda, um valor maior do que zero, porém muito próximo a zero. Ou seja, consideramos este valor como sendo zero arredondado. Portanto, 8 menos 2 vezes a raiz quadrada de zero. 8 menos 2 vezes zero, que é igual a 8 menos zero, que equivale a 8. Portanto, a integral de 0 até 16 de dx sobre a raiz quadrada de x é igual a 8. Vejamos um novo exemplo. Calcule a integral de 0 a 1 de dx sobre 1 menos x. Como bem sabemos, numa função racional, o denominador nunca pode ser zero. Portanto, 1 menos x deve ser diferente de zero. Ou seja, para este caso, então, o x deve ser diferente de 1. Logo, o ponto que vai causar descontinuidade infinita para essa integração é o ponto x igual a 1. Sendo assim, temos que retirar esse ponto do nosso intervalo de integração. Então, vamos considerar valores muito próximos a 1, porém menores do que eles. Sendo assim, a integral de 0 até 1 de dx sobre 1 menos x vai ser igual ao limite de quando c tende a 1 pela esquerda da integral de 0 até c de dx sobre 1 menos x. A primitiva para a função dx sobre 1 menos x é menos ln de 1 menos x. Portanto, nós temos que o limite de quando c tende a 1 pela esquerda da primitiva menos ln de 1 menos x aplicado nos limites de integração de 0 até c. Ou seja, o limite de quando c tende a 1 pela esquerda de menos ln de 1 menos c menos ln de 1 menos
0. Façamos, então, os nossos cálculos. Menos ln de 1 menos 1 mais o ln de 1. Ou seja, menos ln de 0 mais ln de 1. Como visto anteriormente, o limite de 0, ou melhor, o logaritmo natural de 0, ele não existe. E também o logaritmo natural de 1 também não existe. Logo, este limite inteiro não existe. Portanto, a integral de 0 até 1 de dx sobre 1 menos x, ela diverge, pois este limite não existe. Por fim, exemplo 12, determine a integral de menos 2 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3. Como bem sabemos, o denominador não pode ser zero. Portanto, nesse caso, o x deve ser diferente de 1. Logo, o ponto que vai causar descontinuidade infinita para essa função é o ponto x igual a 1. Logo, vamos excluí-lo, então, do nosso intervalo de integração. Portanto, nós temos a integral de menos 2 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3, aí seria igual ao limite de quando c tende a 1 pela esquerda da integral de menos 2 até c de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3, mais o limite de quando c tende a 1 pela direita da integral de c até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3. Como bem sabemos, a primitiva para a integral de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3 é igual a 3, que multiplica x menos 1 elevado a 1/3 mais uma constante de integração. Sendo assim, a nossa integral fica sendo o limite de quando c tende a 1 pela esquerda da primitiva 3 que multiplica x menos 1 elevado a 1/3 aplicado nos limites de integração de menos 2 até c, mais o limite de quando c tende a 1 pela direita da primitiva 3 que multiplica x menos 1 elevado a 1/3 aplicado nos limites de integração de c até 7. Sendo assim, a primeira desses limites vai resultar em 3 vezes 3 elevado a 1/3. Já o segundo limite vai resultar em 3 vezes 6 elevado a 1/3. Portanto, a integral de menos 2 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3 é igual a 3 vezes 3 elevado a 1/3 mais 3 vezes 6 elevado a 1/3. Vamos agora relembrar o que nós estudamos nesta aula. Em resumo, nesta aula estudamos as integrais impróprias e suas diferentes formas de calcular. Iniciamos este conteúdo através da regra de L'Hopital, que ela é utilizada para o cálculo de limites, cujo resultado vai ser uma indeterminação da forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, dentre outras formas. Também vimos o que são integrais convergentes e divergentes através da integral de 1 até infinito de dx sobre x elevado a p, além de estudar as integrais integrando com descontinuidade infinita, tendo estudado os 3 casos de forma separada. Para esta aula,
foram utilizadas as seguintes referências bibliográficas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Te convido nesse momento a realizar a leitura do nosso texto base antes de realizar as atividades do questionário. Também te convido a acessar os slides que estão logo abaixo. Bons estudos e até a próxima!